Passam hoje 25 anos sobre a aprovação da amnistia aos condenados no caso das FP25, as Forças Populares 25 de Abril. A organização terrorista de extrema-esquerda surgiu nos anos 80 e foi apontada como responsável pela morte de 17 pessoas. Entre elas, Gaspar Castelo Branco, diretor-geral dos serviços prisionais, assassinado à porta de casa em 1986. O filho, Manuel Castelo Branco, é agora convidado desta edição da noite. Muito boa noite e desde já obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Vamos recordar a história das FP25 pela sua visão como familiar de uma das vítimas. Qual é a sua perspectiva de todo este processo, de tudo o que viveu? Certamente vale a pena dar algum enquadramento sobre o que foram as FPs25. As FPs25 surgiram em 1980, ou seja, 6 anos depois da Revolução, onde Portugal já estava, eu diria, estabilizado, onde as instituições começavam a ficar de uma forma bastante solidificada e, portanto, não havia nenhum excesso revolucionário, não havia nada que justificasse o início do terrorismo. A verdade é que para o terrorismo nunca há adversativa, nunca há uma razão para o terrorismo. O terrorismo é algo com o qual nós podemos ser tolerantes ou podemos compreender quando estamos em ditadura, mas temos de ser absolutamente intolerantes quando estamos em democracia e em liberdade. Isso foi exatamente o que aconteceu. O terrorismo da extrema-esquerda das FPs25 nasceu, já Portugal tinha uma democracia consolidada. Não nasceu num período revolucionário, não nasceu em 75. Nasceu em 1980. E é bom que se diga também que as FPs25 nascem de uma cisão do PRP-BR. O PRP-BR era um grupo terrorista, também ele de extrema-esquerda, liderado pela agora nutricionista Isabel do Carmo e o seu marido Carlos Antunes, e que também ele utilizava a violência armada como arma política. Digamos com menos gravidade, mas ainda assim mataram 2 pessoas. Não foram 17, mas foram 2 pessoas. Portanto, há uma radicalização do PRP-BR, uma boa parte dos membros do PRP-BR faz nascer as FPs 25 de Abril, em 1980. O seu pai foi o único alto funcionário do Estado que foi morto pelas FP25. Que idade é que tinha? Como é que foi informado? Que memórias é que tem desse dia? O meu pai foi o mais alto funcionário do Estado e foi o início do ataque direto ao Estado. Até aí os alvos eram muito oportunísticos. A verdade seja dita, estávamos a falar, era o agente da GNR, era um transeunte, era alguém que estava no banco. Portanto, havia um conjunto de vítimas que foram sendo mortas sem nenhuma razão específica. Eu diria que no caso do meu pai havia uma razão para ele ser morto. Os presos das FPs estavam presos depois da Operação Orion, portanto, acusados de terrorismo, acusados de um atentado contra a liberdade e contra a democracia, contra pôr em causa as instituições do Estado, e estavam a aguardar julgamento. E acontece que os presos das FPs25 queriam ser tratados como presos políticos, quando no fundo eram presos de delito comum. Eram pessoas que tinham roubado dinheiro, eram pessoas que tinham posto bombas e que tinham matado 17 pessoas. Até essa data tinham morto na prática cerca de 13. Mas no total foram 17 pessoas. E eram estas pessoas que se arvoraram do título de preso político e, portanto, queriam ter condições como celas abertas, capacidade de dar entrevistas aos jornais e, enfim, televisões, a RTP era a única na altura, etc, etc, etc. E, não, eram presos perigosos, aliás, tão perigosos que a determinada altura fugiram cerca de 10 desses reclusos. E, no fundo, o meu pai era uma pessoa, vamos ser francos, era uma pessoa sem medo, muito corajoso, com um sentido
de justiça, mas principalmente com um sentido de dever, que é raro encontrar hoje em dia no alto funcionalismo público, e criou, cumpriu a lei e cumpriu aquilo que lhe era pedido, que era não deixar que os presos fugissem. E, portanto, obviamente era um alvo. Sobre isso não temos dúvidas. Não. Permita-me só que insiste para perceber que idade é que tinha Tinha 17 anos. na altura e como é que foi informado de tudo o que tinha Foi acontecido? informado, fui eu que no fundo, fui eu que encontrei o meu pai e fui eu que o reconheci. Mas, enfim, eu não gostava de entrar nessa parte. Sim, claro que é um sim, bocadinho claro uma que dor sim. privada e é um... Só para perceber, claro, e temos que a respeitar, mas passado todos estes anos e quando se assinalam os 25 anos de ter sido aprovada esta amnistia, o senhor decidiu escrever um ensaio, escrever um texto. Porquê? Eu decidi. Bom, a história é um bocadinho longa. Vamos cá ver. Eu praticamente desde o dia que o meu pai morreu, que coleciono e vou guardando artigos sobre as FPs 25. Tem todos os documentos ligados ao caso, guarda essas informações? Guardava quase todos os jornais, todas as entrevistas, sejam do hotel, fosse do juiz Martinho Almeida Cruz ou do juiz Adelino Salvado. Portanto, todas as informações relativas ao caso eu ia guardando. Para quê? Para que um dia eu pudesse contar a história aos meus filhos. Esta foi a minha preocupação. Enfim, com 17 anos ninguém pensa que vai ter filhos, mas esta era a minha preocupação. A verdade é que mesmo assim, esta história para mim não estava... Era uma história difícil de contar. E aqui há uns tempos veio ter comigo, enfim, alguém que escreve frequentemente nos jornais, que é o Nuno Gonçalo Poças, e veio ter comigo porque queria e achava que era a altura de escrever um ensaio sobre as FPs 25. E sabia que eu tinha, digamos, quase um centro de documentação sobre o tema. Bom, qual o meu espanto, o Nuno, a primeira vez que me apresenta e que me mostra qualquer coisa, tinha 50 páginas. 50 páginas, foi o que eu lhe disse, Nuno, isto não é um ensaio, isto é um livro, vamos fazer um livro, eu vou aqui tentar recolher o maior número de informação e a partir daí fui procurar alguma informação que me faltava. O livro está escrito, o livro vai sair daqui a mês, 4 semanas, 5 semanas, o livro sairá. É um livro que vai ser um marco importante, porque vai contar com todo o detalhe que eu não consegui fazer, porque estava limitado ao espaço que me tinham dado, mas vai contar todo o detalhe do processo. E isto é fundamental. E eu acho que é um serviço público à verdade e aos factos, porque tal como o meu ensaio foi totalmente baseado em factos, eu procurei expurgar a emoção, sem com isso retirar-lhe a opinião. A verdade é que os factos existem. Temos aqui, eu trouxe os factos são todos provados. Isto é um livro publicado pelo Ministério da Justiça. São mais de 1100 páginas de factos provados, de documentos, e são factos provados ao longo dos anos. Factos provados em tribunal. Dos 11 anos. Nunca houve dúvidas sobre os factos provados. Nunca houve dúvidas que o Sr. Otelo Saraiva de Carvalho era um dos líderes das FPs 25 e que, perante nessa sua posição, foi o responsável por 17 assassinatos. Sobre isto não há dúvida nenhuma. Alguém que venha contar uma história diferente não está a falar a verdade. Mas Ramalhianos, na altura, testemunhou. Ramalhianos, é certo, que testemunhou. A favor de Otelo Saraiva de Carvalho. Foi uma declaração de peso. Certo, mas disse que não punha a lei à frente da amizade. A atitude de Ramalhianos, General Ramalhianos, foi substancialmente diferente àquela que foi Mário Soares. Enquanto o General Ramalhianos é verdade que foi uma testemunha abonatória no julgamento, é verdade também que condecorou o Otelo Saraiva de Carvalho com a Ordem da Liberdade. Pasme-se, a Ordem da Liberdade, é uma certa ironia. A verdade é que quando foi depor em julgamento disse-o claramente e disse-o antes e a público e essas declarações são facilmente encontráveis na net.
de que não punha a amizade que o unia ao hotel à frente da lei. Portanto, sobre isso eu não tenho nada a apontar aos neorramalhianos. Tenho sim a apontar ao Presidente Mário Soares. Manuel Castelo Branco, e já lá vamos, mas isto, olhando ainda para o seu ensaio, para o que eu li do seu ensaio, na altura já existiam organizações terroristas a nível europeu. No seu ensaio compara as FP25 às Brigadas Vermelhas, à ETA, por exemplo. O que é que o leva a fazer esse paralelismo, esse tipo de comparações? O paralelismo é absolutamente objetivo. Vamos cá ver. As FPs 25 atuaram entre 1980 e 1987. A ETA atuou durante mais de 40 anos. Se fizermos a comparação à dimensão do país, somos 10 milhões e não 50 como em Espanha. Se fizermos a comparação dos 7 anos face aos 40 e tal da ETA, por exemplo, as FPs 25 foram tão ou mais mortíferas do que a ETA. Eu recordo ainda que talvez 2 ou 3 meses antes do meu pai morrer, lembro-se, o meu pai morreu no dia antes da eleição presidencial, onde Mário Soares foi eleito Presidente da República contra Diogo Freitas do Amaral, e esse foi talvez o período mais mortífero, mais violento das FPs 25. Praticamente todas as semanas havia um assassinato, havia um assalto, havia um atentado à bomba, havia um baleamento, porque não foram só os 17 vítimas, foram dezenas de baleamentos. Baleamentos normalmente de metralhadora, porque havia que ajoelhar a burguesia. Havia que ajoelhar o capitalismo. Portanto, a componente ideológica das FPs 25 era brutal, brutal. Na altura, conhecida a aprovação da amnistia no Parlamento, pelo PS e pelo PCP, como é que as famílias das vítimas, como é que reagiram? Sentiram que não foi feita justiça? Houve revolta? Paralelamente foi também aprovada a questão das indenizações aos familiares. Qual foi o sentimento nesse dia? O sentimento foi de, primeiro, estupefacção e depois de revolta. Mas o tema da amnistia é um tema, o tema da amnistia e o tema das indenizações, eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, por qualquer razão que eu tenha alguma dificuldade em entender, Mário Soares quis sobrepor-se a uma decisão judicial. O julgamento estava a correr, estava a seguir os seus trâmites, obviamente com recursos legítimos de parte a parte, quer dos réus, quer do Ministério Público, mas ainda assim o Presidente achou que tinha o direito a imiscuir-se numa decisão judicial e resolver politicamente aquilo que era uma decisão que cabia exclusivamente à Justiça. Considera que o poder político se antecipou ao poder judicial? O poder político antecipou-se ao poder judicial. Aliás, a aprovação da amnistia aconteceu antes de uma decisão que depois veio a tornar relevante do Tribunal Constitucional. Quer dizer, o processo andou entre o Tribunal da Relação Supremo Constitucional e depois desceu e depois voltou a subir. Enfim, uma complicação que não vale a pena estarmos aqui a entrar em meandros e em detalhes. Mas o que acontece é o processo podia e devia ser resolvido judicialmente. E o processo foi resolvido politicamente. E foi resolvido politicamente de uma forma particularmente dramática. Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nunca, em todos aqueles que estiveram a defender a amnistia, eu vi alguém preocupado com as vítimas. Nunca. Nunca aconteceu. Aliás, no enterro do meu pai foi o mais alto funcionário do Estado morto em serviço. Não teve presença do Primeiro-Ministro, não teve presença do Presidente da República em exercício, não teve presença do Presidente da República que tinha acabado de ser eleito, Mário Soares. Teve uma presença fugaz do Ministro da Justiça. Não teve honras de Estado. Mas honras de Estado não era o meu pai por ser Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Honras de Estado teria merecido o agente Henrique Hipólito. Foi a primeira vítima das FPs 25. Teriam merecido os 2 agentes da GNR que foram mortos
por vingança. Por vingança. Houve um ataque, houve um assalto às FPs 25 correu mal, morreram 2 operacionais. E o que é que eles foram fazer? Vamos armadilhar aqui um carro, vamos telefonar para a GNR a dizer que é um acidente. Os GNRs chegaram lá, o carro explodiu e morreram os 2 GNRs, que deviam ter 26, 27, 28 anos. E esses 2 GNRs teriam merecido honras de Estado no funeral. Não tiveram. E quando diz que não houve qualquer tipo de preocupação para com as famílias das vítimas, depois quando soube da questão das indenizações? Bom, o caso do meu pai nas indenizações foi um caso à parte, o que também é estranho, porque então e as outras pessoas? Não tinham direito a estar abrangidas. O senhor ao longo dos anos contactou com outros familiares de vítimas? Houve alguma coincidência eu trabalhei, curiosamente cruzei-me profissionalmente com um familiar de uma das vítimas e depois havia ali umas relações, enfim, nunca conheci verdadeiramente ninguém. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu, a semana passada, estive aqui na minha pandemia, estive ali alguns no Alentejo, e houve ali, a meio da tarde, que me deu talvez uma epifania, não lhe sei explicar. E onde é que eu fui? Fui a São Mansos. Em São Mansos foi onde morreu o bebê de 4 meses, que o Hotel Saraiva de Carvalho, numa entrevista, quando se estava a discutir a pandemia, apelidou de erro técnico. Eu vou-lhe explicar. O bebê Dionísio, ou a família Dionísio, foi apelidada pelas FPs 25 como um grande latifundiário. Eu estive na casa deles. Era uma casa pobre e modesta. Estive lá na quinta-feira. E o bebê tinha 4 meses. Estava num berço ao lado da parede. A bomba rebentou. O bebê morreu. E logo a seguir morreu a avó do bebê com ataque cardíaco. Esta senhora não entra nas 17 vítimas. Deviam ser 18. Personifica um pouco a sua mágoa em Hotel Saraiva de Carvalho. A memória histórica como capitão de Abril, acha que levou qualquer outro tipo de decisão não fosse tomada, porque poderia ser colocada em causa de alguma forma a Revolução? Não, obviamente que o Hotel Saraiva de Carvalho foi o salvo-conduto de que as FPs 25 tiveram. Quando diz que não compreende, por exemplo, a atitude e a postura de Mário Soares, não pode encarar como um fim de ciclo? Não. Eu encarei isto de outra forma. Inicialmente, Mário Soares, fruto de uma confusão de nomes, achou que o PCP estava envolvido nas FPs 25. Havia um nome, Dias Lourenço, que era curiosamente o mesmo nome que um membro do Comitê Central do PCP. E durante algum tempo acreditou-se que o PCP podia estar envolvido fruto desta ligação. Ora, foi uma coincidência de nomes, não eram as mesmas pessoas. Portanto, o PCP não tinha absolutamente nada a ver com as FPs. Quando Mário Soares, numa fase inicial, achava que isto iria destruir o PCP e o PS ganharia a hegemonia da esquerda. Quando percebeu que isto não ia acontecer, então o seu medo passou a ser outro, que é julgar Otelo, é julgar o papel de liderança e de hegemonia da esquerda na Revolução de Abril. E, portanto, passou a gerir tudo isto sem qualquer preocupação com a justiça, sem preocupação com as vítimas. Esteve detido durante 5 anos. Como? Sendo que esteve detido durante 5 anos. Esteve detido, o Otelo esteve detido e foi libertado por excesso de prisão preventiva. O Código Penal tinha sido aprovado há relativamente pouco tempo, tinha um período demasiado curto de prisão preventiva e o processo foi se arrastando nos tribunais, aliás, como ainda hoje por vezes acontece, e isso levou a que houvesse uma libertação dos reclusos. Portanto, o problema ali estava na lei e no tempo que demorou as decisões andarem para a frente e para trás, e mais uma vez o processo foi lento, e um processo que foi uma demissão, diria, da justiça. Não é? Foi um nó jurídico, pelo menos foi assim que foi apelidado. Nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu gostaria ainda de lhe falar sobre a condecoração que
que foi feita ao seu pai, a título póstumo, se considera que de alguma forma acabou por repor alguma justiça, se acha que foi tardia? Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu esqueci-me de falar do tema das indemnizações, que é um tema muito relevante. Sim. Que disse que o seu pai teve um tratamento Teve um distinto. tratamento diferente. Mesmo assim, é bom que se diga que houve uma enorme resistência do Estado a pagar aquilo que a lei obrigava que o Estado fizesse. E só muito mais tarde as restantes vítimas tiveram direito a algum tipo de indemnização. Atualizando para os valores de hoje, podemos dizer que cada família das vítimas teve direito a 15 mil euros de indemnização. Você lembrar-se-á agora deste ucraniano que foi morto ao serviço do CEF. E Euromanic. Teve 712 mil euros de indemnização. Foi, curiosamente, a mesma pessoa. É uma coincidência. Eduardo Cabrita era secretário de Estado da Administração Interna e, na altura, teve declarações a dizer: este é o dinheiro que temos, é o que é possível. O mesmo Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, perante aquilo que foi um crime horrível perpetrado pelo CEF, pagou 712 mil euros ao cidadão ucraniano. Muito rapidamente, este foi o processo mais mediático do século XX. Que marcas é que deixa na sociedade? Eu acho que deixa primeiro uma marca de profunda injustiça. Profunda injustiça, não há dúvida nenhuma sobre isso. A justiça não foi feita, as vítimas foram sempre ostracizadas. Repare, o meu pai foi o mais alto funcionário morto no exercício da sua função, foi condecorado 30 anos depois de ser morto. Teve uma recusa ainda com Mário Soares e foi condecorado apenas 30 anos depois com a Gran Cruz da Ordem Infante Henrique. Manuel Castelo Branco, boa noite e muito obrigada pelo seu Obrigado, testemunho e Patrícia. por ter estado aqui na edição da noite. Obrigada.